Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós temos um novo assunto para a nossa meditação, mas antes eu quero agradecer vocês que deram like no vídeo passado, que curtiram e que se inscreveram no canal. E esse vídeo teve uma maior rotatividade na rede. E eu continuo pedindo, sabe? Dê um like nesse estudo, curta esta postagem, se inscreva no nosso canal, porque fazendo isso você vai propiciar que outras pessoas ou um número maior de pessoas possam ouvir, possam assistir esta meditação e o nosso alcance vai ser maior. E assim podemos abençoar um número maior de pessoas. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, te agradeço, Pai. Dou graças porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é grande, ela dura para sempre. Te agradeço, Senhor, por todos os meus irmãos e irmãs que estão do outro lado, que nos assistem, por todas as pessoas que tiverem a oportunidade de nos assistir neste vídeo. E peço, Pai, que o Senhor nos dê graça, nos dê unção, sabedoria e que o Senhor fale conosco através desta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Pois então, meus irmãos, o nosso texto hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, onde Jesus conta a parábola que chamamos de parábola das bodas. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois então, meus irmãos, Jesus conta essa parábola, né? E no momento em que ele era vítima de oposição
principalmente dos fariseus, dos saduceus. Então ele começa a contar essa parábola. E quando ele diz que o reino dos céus, ele faz essa comparação, o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. Ele está falando das bodas do Cordeiro, que a palavra de Deus nos promete um dia, fala que um dia nós entraremos, a igreja entrará para as bodas do Cordeiro, no arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada para participar das bodas ou da festa de casamento do Cordeiro, que é Jesus. A igreja é a noiva. Então, esse rei enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses convidados começaram a dar desculpas, né, para não participarem das bodas. Uns dizem, eu comprei um campo, eu tenho que vê-lo, eu casei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus então disse que aquele rei ficou muito irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Jesus está falando figuradamente do Antigo Testamento, quando Deus enviou profetas, enviou servos a chamar o povo para uma aliança. Mas os profetas enviados por Deus, quase praticamente todos ou todos, foram muito maltratados, eles não foram bem recebidos, muitos morreram como mártires, né? Mas o tempo passou e agora Jerusalém foi destruída no ano 70 da era cristã. Acabou, foi tudo destruído. A ira daquele rei contra o seu povo, contra o povo que se negava a participar dessas bodas. Deus chamava aquele povo para uma festa. Deus queria se alegrar com o povo. Numa festa para o seu filho, numa festa onde o Cordeiro, onde o seu filho iria se deliciar com todos aqueles aos quais ele chamou. Mas os convidados não quiseram comparecer à festa. Então aquele rei disse para os seus servos, olha, a festa está pronta. Os convidados não eram dignos. Então, vão para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para as bodas a todas as pessoas que vocês encontrarem. Jesus está falando, né, do tempo da graça. Hoje Deus está chamando. Deus está chamando a todos, sem exceção. Deus está chamando ao forte, ao fraco. Deus está chamando ao rico, ao pobre, ao negro, ao branco. O convite é para todos. A palavra de Deus diz que Deus quer, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há uma encruzilhada. A Bíblia fala de uma encruzilhada. E Jesus diz assim, olha, há um caminho largo, iluminado, um caminho que leva à perdição, mas que muitos entram por eles. Ainda hoje, meu irmão e minha irmã, as pessoas têm se negado a participarem das bodas do Cordeiro. Ainda hoje, as pessoas não querem entrar para essa festa maravilhosa
que está reservada a todos aqueles que foram convidados e que aceitaram o convite. E a Bíblia então diz que aqueles servos saindo pelas estradas reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Esse é o versículo-chave. Pois se há um caminho largo, iluminado, e que muitos entram por esse caminho, mas que esse caminho, no final, é caminho de morte. Há um outro caminho estreito, difícil, um caminho de renúncia, um caminho de santidade que leva para as bodas. E muitos erram esse caminho. Então, esse versículo 10, ele é o versículo-chave. Os servos saíram pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. E eu quero dizer que continuam reunindo hoje ainda. Hoje ainda esse chamado, né? Onde os servos de Deus reúnem maus e bons. Não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos julgar as pessoas. E aí nós nos lembramos de uma outra parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 13, a parábola do trigo e do joio. E ali Jesus diz que o fazendeiro semeou trigo no seu campo. Mas depois veio o seu inimigo, o seu adversário, e semeou o joio junto com o trigo. E quando começaram a nascer, os empregados daquele fazendeiro, vendo que havia joio no meio do trigo, procuraram o fazendeiro, disse: olha, o senhor semeou o trigo, mas alguém semeou o joio. O senhor quer que a gente vá lá e retire o joio? E o fazendeiro disse: não, deixe que cresçam juntos. Na colheita, então sim, vocês vão separar o joio do trigo. O trigo irá para o celeiro, mas o joio para o fogo. Jesus disse, então, com esse ensinamento, que nós não podemos julgar os irmãos. A igreja tem muitos tipos de pessoas na igreja. Há joio. Há pessoas que estão na igreja, que gostam da igreja, que andam junto com os irmãos, que oram, mas nunca tiveram uma experiência de conversão. Só que não podemos julgar essas pessoas. O que Jesus disse foi: deixe que elas cresçam junto. Mas haverá um tempo em que serão separados os cabritos das ovelhas. Esse tempo chegará. Aqui no versículo 10 diz que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Sabe, irmãos, se essa veste nupcial são os vestidos de santidade que a Bíblia diz, que nós recebemos, sabe, vestes de santidade. E essas vestes de santidade, então, são requeridas para participar das bodas do Cordeiro. Aquele homem ou aquela pessoa não passou por esse processo, mas estava na igreja, aceitou o convite, mas ele não passou por esse processo de conversão. Ele era um verdadeiro penetra. Você sabe o que era penetra? Na minha juventude, fazia-se muitas festas em casa de família.
E haviam penetras. Eu, muitas vezes, fui penetra em algumas festas. Pessoas que entravam na festa sem ser convidados. E ali se misturavam com os convidados. E ficavam ali. Dançavam, comiam, bebiam. Né? Esse é o penetra. Aquele homem, aquela pessoa que estava ali na mesa, ela era um penetra. Ela não foi convidada para o banquete das bodas do Cordeiro. Ela entrou por baixo dos panos, ela entrou escondida, ela entrou não sei como, mas ela estava ali. E Jesus diz que o rei notou ali aquele homem que estava sem as vestes nupciais e perguntou para ele: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, porque foi descoberto. Ele tentava entrar no reino de Deus sem as suas vestes, sem ter recebido vestes nupciais, ou seja, sem ter passado pelo processo de arrependimento dos pecados, conversão. Não havia conversão. Por isso ele foi notado pelo rei. O rei então ordenou aos serventes: amarrai-o de mãos e pés e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Qual a mensagem de Jesus para nós, através dessa parábola? A mensagem é que o Evangelho continua sendo pregado. Muitos servos de Deus estão aí pelo mundo afora pregando o Evangelho. Jesus disse pouco antes de ser assunto ao céu, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Este Evangelho, as boas novas de salvação, tem sido pregado, bem ou mal, não cabe a nós julgar, mas tem sido pregado. Muitos têm entrado por esse caminho apertado, muitos têm se arrependido, têm entregue a sua vida a Jesus, pois a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Então, o ensinamento de Jesus para nós aqui, voltando no início da parábola, Jesus está fazendo uma comparação entre o reino dos céus e esse reino cuja história ele conta. O Evangelho tem sido pregado. Muitos têm fechado seu coração, têm preferido o caminho largo, sabe? O caminho que não traz responsabilidade alguma, que não traz compromisso. E Jesus então diz que no céu não haverá penetra. A escolha é hoje. Aqui, aceite o convite. Aceite o convite. O convite hoje é dado, dizendo: olha, Jesus Cristo morreu pelo seu pecado, mas ele ressuscitou e está vivo. Está esperando o dia glorioso do arrebatamento da igreja, onde estaremos nas bodas do Cordeiro, celebrando esta festa de casamento, e estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Aceite o convite. Se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, este é o tempo, esta é a oportunidade. Jesus te ama
Jesus te ama, Ele quer te salvar. Ele quer que você, a vontade de Deus é que você, eu e todos nós participemos das bodas do Cordeiro naquele dia em que Jesus virá nos buscar deste mundo. Então esta é a oportunidade. Abra o seu coração. Eu sei que, se não todos, a maioria dos que me assistem já fizeram essa escolha e tomaram o caminho estreito. Mas, se você está assistindo pela primeira vez este vídeo, ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus Cristo como seu Salvador, faça isso hoje. Diga para Ele, diga: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de salvação. Perdoa meus pecados, porque eu quero estar presente nesta festa, não como penetra, mas como convidado do Senhor. Que o Senhor te abençoe.